das aulas mais importantes e mais interessantes em termos de Enem, porque você sabe que a prova cai umas 5 a 10 questões envolvendo gráficos. Então vamos comigo, resumo teórico, uma aula geral de análise gráfica, uma aula importantíssima para a parte de estatística, tá? Então é uma aula muito importante. Resumo teórico, gráficos, análise e interpretação. Vamos começar mostrando a você alguns tipos de gráficos, tá? Tipos de gráficos. Gráfico de barras, o gráfico horizontal. Por exemplo, está sendo mostrado aqui a área da superfície dos continentes da Terra, em milhões de quilômetros quadrados. Oceania, Europa, olha a Ásia, bem maior, as Américas e finalmente a África. Então o que é que esse gráfico me mostra? Barras horizontais. Já dá para perceber que a Ásia é quem apresenta a maior área em milhões de quilômetros quadrados, superior a 40, e a Oceania menor que 10. Outro gráfico que pode ser mostrado é o gráfico de barras vertical. Por exemplo, países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Temos a China em milhões de habitantes, 1 milhão e 400 milhões de habitantes. Isso já dá bilhão, né, gente? Porque milhões é em milhões, 1.400 já dá bilhões. Depois aparece a Índia, depois Estados Unidos, Indonésia, Brasil e por aí se vai. Então, preste atenção. Você precisa interpretar gráficos. Barras horizontais, barras verticais. Algumas coisas não pode ter dúvida. Por exemplo, a China é o que tem a maior população, o país mais populoso do mundo. Gráfico de linhas, mostrando agora a população dos Estados Unidos ao longo do tempo. Em 1840 eram 20 milhões e foi crescendo, de modo que em 1930 atingiu perto aí de mais um pouquinho acima de 120 milhões de habitantes. Observe que cada pontinho desse está mostrando exatamente o valor correspondente. É o gráfico de linhas, é uma linha que vai evoluindo ao longo dos anos. Outro tipo de gráfico interessante, esse aí merece uma atenção toda especial, é o gráfico de setores, chamado gráfico de pizza. Por que merece uma atenção toda especial? Porque tem dois elementos geralmente que são muito importantes quando esse gráfico é apresentado. Ou porcentagem ou graus. Lembre, em uma volta completa eu tenho 360 graus. Então, às vezes, um gráfico desse tipo está mexendo com grau. Uma volta completa, 360 graus. Ou, às vezes, esse gráfico mexe com porcentagem. Uma volta completa, uma pizza inteira, 100%. Então, geralmente, quando as questões aparecem envolvendo o gráfico de setores, também conhecido por pizza, ele apresenta ou 100% quando ele vai para a porcentagem, ou 360 graus quando ele vai para os graus. Em ambos os casos é a bola toda, a volta completa. Nesse gráfico específico, está mostrando aqui alguns cursos, né? Ó, 29%, 14%, 18%, 23% e 16%. Esse 29% aqui a administração estaria liderando. Eu poderia transformar essa porcentagem para grau, para descobrir o que ele chama de ângulo central, né? Como é que eu poderia descobrir aqui o grau? 360 graus está para 100%, X estaria para 29%. Então, isso às vezes vai acontecer. A porcentagem com grau, 100% é 360 graus, 29% é X. Aí eu deixo a título de exercício para você achar aí esses graus, ok? Outro gráfico bastante inteligente é mostrar um gráfico tendo a ver com a característica que você está estudando. Por exemplo, carro, aí ele bota aqui a prestação do carro como se fosse vários carros. Cartão de crédito, aí ele bota vários cartões de crédito. Celular, aí ele bota vários celulares. E outros, a parte financeira. Então, às vezes, essa maneira até pitoresca de representar o gráfico, pictograma legal, né? Está mostrando que a prestação do carro aqui é a maior. Observe que o valor aqui embaixo, ó, R$350 seria a prestação do carro maior e o celular um pouco menos que R$100. Então, às vezes, esse gráfico aparece, o gráfico em forma de pictograma, tá? E um outro gráfico que tem aparecido em alguns concursos é o gráfico de áreas, principalmente quando você quer comparar. Então aqui está mostrando o gráfico de áreas, o Japão seria a parte de cima, os Estados Unidos a de baixo e a Europa de baixo. Então esse gráfico é utilizado quando geralmente uma das grandezas envolvidas, ou um dos países, nesse caso, é maior que o outro. O Japão está sendo maior que os Estados Unidos, que está sendo maior que a Europa. Isso aqui deve ser faturamento, já que envolve dinheiro, tá? Então você precisa nos exercícios conhecer esses tipos de gráficos. Dá uma revisada geral na nossa teoria e na sequência já pega os nossos exercícios. Faça o download da nossa lista aí. Abração!